boa noite, afinal de contas já passamos das 18 horas, estamos aqui em mais uma live da MG, Psicólogas Associadas, né? Eu sou Marília Guiar e trazemos hoje, junto com a Gláucia Tavares, o Wellington Santos. Vamos lá, Gláucia. É o Wellington Santos na sua Pois chamada. É verdade. É o nosso Wellington Nogueira. A alegria de ter você aqui conosco, a MG então, né, Wellington? M de Marília, G de Gláucia, e nos apresentando como psicólogas mineiras associadas, trabalhando a psicoeducação e saúde. Uma honra, a casa é sua, Wellington, fique à vontade, e a nossa proposta, então, que você se apresente e que a gente possa ter bons momentos. Vamos lá. Gláucia e Marília, muitíssimo obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui nessa conversa com vocês hoje. Meu pai era mineiro, então eu assim tenho a mineirice muito forte na minha cultura, na minha vida e nas minhas maravilhosas lembranças com meu pai. E então eu me sinto completamente em casa, assim. E nesse horário do happy hour, eu diria assim, só está faltando um café e um pão de queijo aqui. E olha que eu estou aqui na terra do café, onde que se produz o melhor café do Brasil. Claro que não nenhum bairrismo, nem nada disso não, né? Mas eu estou aqui na região do Campo das Vertentes, onde se produz os melhores cafés do Brasil. Estamos devendo, quando estivermos aí em São Paulo, provavelmente vamos nos encontrar aí para o curso, né? Nós três somos professores do curso de suicidologia, da pós-graduação em suicidologia, coordenada pela nossa querida Karina. Faço questão de levar um cafezinho nosso aí para você. Oba, maravilha, ótimo, vou adorar. É muito legal, então, né? Você trazer a mineirice do seu pai, e lembrando aquele DVD antigo que eu sempre curti demais, do Doutores da Alegria, e a presença do seu pai tão marcante aí no seu caminho. Podia contar para nós disso aí, para a gente depois chegar na inteligência lúdica. O que você acha? Ótimo, vamos nessa. Então vamos. Olha, na verdade, o que aconteceu é que eu não esperava. Eu morava nos Estados Unidos, eu fui para lá estudar teatro musical, estava trabalhando no mercado, estava indo bem, não tinha planos de voltar para o Brasil, e nesse processo, mas teve um momento que eu falei, gente, eu devia estar feliz, porque eu vim atrás do meu sonho, eu estou estudando teatro musical, estou formado, estou trabalhando como ator, estou ganhando meu dinheiro, parece que tem um buraco, está faltando alguma coisa, eu não sei o que é. E foi nesse momento que eu conheci o trabalho do palhaço no hospital e mudou minha vida, porque eu conheci uma dimensão sagrada de trabalho, a arte dentro da saúde. Gente, imagina, plateia de um. Por isso que eu falo que trabalhar como palhaço no hospital é trabalhar com o futuro. Por quê? Numa interação como a que a gente está tendo agora, é 1 a 1. Né? Numa interação no YouTube, você está falando com milhares, mas 1 a 1. Então, o hospital se revelou uma tremenda fonte de aprendizado da gente co-criar, outra palavra de futuro. Porque a gente não chega e se apresenta que nem no teatro, que o pessoal pagou o ingresso. A gente co-cria junto com a criança, a gente está colocando nosso talento, nossa estrutura, tudo isso a serviço da criança. Então, assim, foi tão arrebatador que quando eu vi, eu não queria mais voltar, porque isso era o que eu queria fazer o resto da minha vida. E dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, sábado à noite, eu numa DR com a minha namorada na época, toco o telefone, a minha irmã. Papai teve um derrame, está internado, o médico dele mandou você voltar para se despedir. Bem assim, curto e grosso. Sábado à noite, aí o que aconteceu? No dia seguinte eu consegui comprar a passagem para o Brasil, e na segunda noite eu trabalhei no hospital, fiz uma performance num evento de idosos que estavam em atendimento psiquiátrico,
e cheguei no hospital, cheguei no Brasil na terça-feira de manhã, fui direto para o INCOR, onde ele estava internado. A imagem que tinham pintado para mim é que meu pai estava entre a vida e a morte. Quando eu entrei no quarto dele, não era quarto, ele estava, na verdade, na UTI, né, num box, né? só dele, É um box. Né? Num box. Quando eu cheguei lá, ele falou: ô, meu filho, que bom que você veio. Cadê a mala de palhaço? E eu estava com a mala de palhaço, né? Eu falei: tá aqui, pai. Ele falou: ótimo, porque comigo não tem muito o que fazer, não. Vai trabalhar com quem precisa. Fantástico. Ele falou: eu já chamei, cadê a enfermeira da pediatria que eu tinha mandado chamar? A enfermeira da pediatria, Célia, nunca vou me esquecer, já estava esperando, porque e aí imagina, do leito de morte, meu pai me agenciou. Ele falava: esse é meu filho que trabalha com as crianças nos hospitais, ele vai trabalhar com as crianças aqui do Incor, arranja com ela aí. Bem mineiro, né? E aí eu fiquei felicíssimo, porque eu falei: pá, esse é o meu pai que eu conheço, né? Esse agitador. Ele estava tão alegre, ele estava tão feliz. Aí eu falei: pode ficar tranquilo, eu acabei de chegar, vim direto para cá, estou indo para casa, está acabando o tempo de visita, mas como eu estou feliz de te ver, tal, 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 fui embora. Foi o tempo de eu chegar em casa, e aí então veio a notícia. Seu pai teve uma descompensação, ele entrou em coma, e ninguém sabe por quê. Assim que a gente souber, a gente avisa. Olha tudo isso, né? E aí, no dia seguinte, eu acordei, liguei para a Célia. Célia, como é que tá meu pai? Ela falou: olha, ele ainda está em coma e ninguém sabe por quê. Eu falei: ó, você me desculpa, tudo foi muito rápido. Eu caí de paraquedas no Brasil. Eu não estou com cabeça, eu não vou trabalhar hoje, não. Vamos deixar para amanhã. Ela falou assim: eu acabei de falar para as 22 crianças que vem um palhaço aqui hoje. Se você não vier, você é um palhaço morto. Ela usou argumentos bem convincentes. Melhor. Né? Sim. Aí eu falei: não quero te pressionar de jeito nenhum. Né? Te deixo totalmente à vontade para vir. Né? Mas aí foi isso, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu estava me maquiando. Era um espelho, uma sala só para... na verdade, um banheiro que foi fechado só para eu poder me maquiar. Então, tinha um espelho enorme e eu estava me maquiando. E foi muito louco, porque eu me lembro que essa coisa de me olhar no espelho, né? Eu falei assim: eu não estou com a mínima vontade de estar aqui, mas eu estou. E eu vou fazer um tremendo de um trabalho com toda a minha dedicação. E aí virei para cima e falei: e você joga qualquer crédito que eu tenha na conta do meu pai. Foi exatamente isso que eu fiz. Que coisa. Bom, fui trabalhar. Aí eu fui descobrindo que tudo aquilo que eu fazia em inglês no hospital se traduzia para o português. E não era só a tradução das palavras, mas era a cultura também. Foi um fluir tão bonito que eu pedi autorização. Eu falei: posso visitar todo mundo? Então, visitei adulto, visitei todo mundo que queria, né? Uhum. Chegou no final dessa jornada, já tinha tirado a maquiagem, devia ser umas 2:30, 3 horas da tarde. E assim, visitar alguém na UTI era um por vez, 15 minutos no máximo, e eu já tinha perdido o horário. Falei: Célia, você me deixa visitar meu pai? Já passou do horário. Ela falou: você faz parte da equipe de saúde, você é colega nosso. Que coisa. É muito lindo. Olha, isso me pegou de surpresa, agora me emocionei, porque foi tão bonito. Ela falou: você é colega nosso, você pode entrar aqui a hora que você quiser. E aí, isso foi assim... E aí eu fui ver meu pai. Quando eu chego lá, meu pai está sentado no leito, e a minha prima, que trabalhava no Instituto de Doenças Tropicais, estava visitando ele, e ela estava segurando, ela tinha cortado a pera picadinha para ele, ele ainda estava, e ela tinha ainda contrabandeado uma lata de soda para ele. Então ele estava super feliz, e ele olhou para mim a hora que eu cheguei, ele falou:
como é que foi? Me conta tudo. E aí eu contei tudo, mas você imagina, na minha cabeça, o cara que estava na UTI de manhã, e quando eu termino o trabalho, e eu dei essa ordem, bota na conta do meu pai, eu saio, ele está lá. Eu voltei para casa a pé, para poder elaborar o que tinha acontecido, mas foi uma Claro. experiência muito forte, né? E aí eu fui tomado por uma sensação de gratidão, sabe? Eu precisava devolver, eu precisava retribuir, eu precisava fazer alguma coisa. Então, foi ali que eu comecei a pensar, bom, a melhor maneira que eu tenho de agradecer vai ser montar esse trabalho aqui. Resumo da ópera foi, meu pai, que estava desenganado, teve alta, voltou para casa. Então, foi aí que eu vi que eu tinha que estar de volta. Eu queria estar de volta, então voltei para Nova York, amarrei minha vida, fechei minha vida e falei, vou ficar com a minha família, quando acabar tudo isso eu volto para Nova York. Não voltei nunca mais. Quem sabe? Porque Quando tudo acabar, isso não acabou. não acabou, né? Não, foi isso. Essa experiência me mostrou que o trabalho se adaptava. Quando eu voltei, eu vim para cuidar do meu pai, eu era enfermeiro dele. Depois que meu pai faleceu, durante o período de convalescença do meu pai, é que justamente eu conheci o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que não existe mais, mas aonde eu comecei. Então, os alinhavos foram acontecendo, e aí, efetivamente, eu comecei a trabalhar em setembro de 91, tanto que esse ano nós vamos fazer 29 anos lá no Doutores da Alegria. Uhum. E, então, assim, ah, olha, até hoje eu falo para você que eu me surpreendo com a maneira como tudo aconteceu, mas também por causa da maneira como tudo aconteceu, eu sempre tive certeza que eu estava ajudando a materializar um trabalho que não é meu, que não é Uhum. seu, que não é de ninguém, que é do Brasil, que é lá onde está nos Estados Unidos, é um trabalho que é do mundo para o mundo. E isso deixa a gente ainda mais exigente, mais responsável. Uhum. Mas eu achava que ia ser uma jornada assim de implantação e voltar para os Estados Unidos. Mas você não põe um filho desses no mundo e Não, abandona. claro que E, não. e o Brasil, que a princípio acolheu a ideia, mas a princípio eu ralei muito para ter quem investisse nessa história, quem visse a importância de investir nisso. Uhum. E eu, olha, eu vou te falar, eu me lembro que teve um dia que eu estava me sentindo uma porcaria. Eu falava, não é possível. Só tem coisa boa a respeito desse trabalho e eu não consigo um apoio parrudo, como esse trabalho merece, para desenvolver, para fazer pesquisa, para gerar conhecimento, para espalhar isso para mais gente. Eu estava com isso. Eu falava, como é que pode? Aí eu cheguei e dei ordem de novo. Falei, De o novo, né? seguinte, eu estou me sentindo uma porcaria, eu não sou porcaria, chamei na chincha, não sou porcaria, e se até o dia X não aparecer o apoio dos meus sonhos, eu entendo que o problema não sou eu, é o Brasil que não quer. 2 dias antes. Pronto. É assim. Uhum. Olha, já descobri um bom mediador para os meus assuntos. Já entendi esse dedo em juízo. Mas olha, eu tenho certeza que é por causa da causa, né? E assim, e eu te digo, todo dia para mim ainda é esse primeiro dia, ainda é esse momento, mas tem uma coisa que é a história do Doutores no Brasil, das pessoas que fazem parte dos doutores, que é algo assim, não tem igual em país nenhum do mundo. Então, falando com vocês aqui, eu sou muito grato a todas essas pessoas, a toda a equipe dos doutores, dos artistas e tudo mais, porque em 2016, final de 2016, eu saí do dia a dia dos doutores, porque aí eu fiz um trabalho muito bonito de transformação da organização, se tornou
a associação mesmo, então eu sou um sócio fundador, mas uma nova gestão entrou num outro modelo co-criado por todos nós. Então foi um trabalho assim do qual eu muito me orgulho, porque o Brasil, a coisa vingou aqui no Brasil, e no Brasil a gente teve oportunidade, e tem oportunidade todo dia, estar fazendo um trabalho de carinho, de inovação, mas um trabalho para o Brasil, para a saúde, para, para a arte, a cultura, porque não dá para você... Eu aprendi que na mitologia grega, Zeus cria as artes para que o homem pudesse entender transcendência, para que o homem pudesse entender o divino, para que o homem pudesse entender aquilo que não tem explicação, que é essa sensação de quando os deuses habitam, né, o teu espírito, que é o entusiasmo. Então, esse é o papel da alegria, essa é a força da alegria, e nós temos ainda muito para aprender. Nós estamos só no começo. Amém. É muito lindo. É muito lindo. E aí, Wellington, quando você diz até, e aí é uma expressão bem mineira, e eu me lembro do nosso amigo, da Marília e meu, doutor Evaldo Assunção, quando ele dizia, olha, se as pessoas que estão próximas de morrer são os desenganados, e aí mineiramente ele perguntava, então quem é que será que está enganado? Eu acho essa ótima. Ótima pergunta! Não é uma boa? Obrigado, e aí, no repertório. Gostou? Pois é. Ó, e tem nome, Evaldo Assunção, né? E eu acho que é muito interessante dentro disso, né, Wellington? A surpresa da sensibilidade da Célia de ter te reconhecido como profissional de saúde. Pode né? crer. E a proposta nossa da MG, né? Psicoeducação em Saúde, é avaliar exatamente isso, né? A potencialização de recursos, o brincar, inclusive, o humor, a graça, a alegria, né? Não de uma maneira displicente, né? De uma maneira irônica nem sarcástica, mas exatamente para trazer esse tempero, né? Então, é muito legal. Então, muito bem. Bom, dos doutores para alegria, para inteligência lúdica. E aí, como é que estamos hoje, 2020? E um dia... Tivemos aí, né? Saiu dos doutores da alegria, e agora com essa questão aí tão legal dessa inteligência lúdica, né? Desse brincar, dessa alegria com um outro formato, não é um formato, né? Mas de uma outra maneira, né? De também enxergar, também de ver. Um jeito de ver a vida e vivê-la. Uhum. O que acontece? Como eu falei, né, eu fui vendo que o trabalho do doutor tinha todos os elementos de futuro. Na verdade, eu falava assim, isso é o futuro, mas eu não sabia articular. Só articulei agora porque eu aprendi. Em 2014, eu ganhei um fellowship do Instituto do Futuro, lá de Palo Alto, porque em 2012, 4 representantes do Instituto chegaram no Doutores da Alegria num dia de muita agitação, porque a gente estava para fazer um encontrão com os grupos semelhantes, essa coisa toda. E aí, isso foi 2012, 2013 eu recebi o convite para ir falar sobre o Doutores lá, e em 2014 veio esse convite, porque eles falaram assim, baseado nesse trabalho que vocês fazem, a gente gostaria que você dedicasse um tempo para fazer apontamentos para o futuro do trabalho, porque a gente vê muitos elementos de futuro aí. E foi aí que eu consegui começar a articular disruptivo, co-criativo, inovador, gregário, enfim, ele tinha todos os elementos. Mas qual que era o ponto, qual que era a conexão? E por que o futuro do trabalho? Então,
um outro fato que aconteceu na minha carreira ao longo desses anos no Doutores foi que eu tive, lá pelos anos 95, 96, uma crise de identidade, porque eu falei, caramba, o que eu virei? Eu era um professor de inglês que virou ator de teatro musical, que virou palhaço, que virou ongueiro, né? Fundei uma organização. E eu virei, caramba! E foi aí que entrou uma organização na minha vida chamada A Choca, que falou, você é um empreendedor social. Empreendedor social, a Choca, ao criar esse campo, né, ela deixa muito claro, é quem cria soluções inovadoras para as questões que vêm para a mesa da gente, né, no mundo, e questões que têm um impacto social muito grande. Então, quando eu entendi essa questão do empreendedorismo social, eu agreguei para para esse trabalho com o Instituto do Futuro, porque, assim, o empreendedor social, ele quer transformações sistêmicas. E nós estamos num momento onde cada vez mais as mudanças sistêmicas, as transformações sistêmicas, são imperativas para a gente poder dar conta, né? E pensando nisso, como é que o que é uma coisa que todo mundo faz? Ou que liga muita gente no planeta? Trabalho. E eu tinha tido uma experiência de trabalho bem sólida, onde eu nunca trabalhei um dia da minha vida. Eu nunca senti que eu estava trabalhando, mesmo nos piores dias, nos dias dos desafios, sempre tinha alguma coisa que me inspirava, que me entusiasmava. Então, essa foi a base da proposta de futuro do trabalho. O que o palhaço faz? Ele leva alegria, tá? Ele tem uma técnica, ele tem um estudo, tem um jeito de fazer, mas como que você leva isso para o cidadão, para todo mundo? Como que você torna isso acessível? E foi aí que eu aprendi que o verbo play, que quer dizer brincar, tocar instrumento, participar de um jogo, enfim. O verbo play, em português, tem 10 traduções como verbo, 11 como substantivo e mais 25 expressões idiomáticas. É um verbo muito rico. Então, e foi aí que eu aprendi que o verbo play é o verbo do futuro, né? Porque o futuro, as interações, a flexibilidade, o mundo líquido do Bauman, tudo isso eu fui aprendendo a conhecer. E o que era o hospital para mim? Uma metáfora do mundo em crise que a gente vivia. Eu brincava, eu falava assim, gente, eu não sei onde começa e onde termina o hospital. A gente cultiva muita doença na relação com a vida, pelo menos no hospital elas estão sendo tratadas. Então, esta metáfora do hospital, como metáfora para a vida que a gente vivia, e a intervenção do palhaço, mas levada em grande escala a partir do verbo play, que é o que ele faz, esse verbo podia ser mais acessível para todo mundo. Então, fui entender o que era o brincar, por que brincar, e por que esse brincar na fase adulta da vida é tão poderoso. Porque a primeira relação da gente significativa com a vida é exatamente pelo brincar. Toda a construção dos nossos saberes e tudo mais é no brincar que tudo acontece. A gente vai, desenvolve isso, se encanta e um dia alguém fala, acabou a brincadeira, filho, agora é sério, hein? Cara, aí começam aí os traumas. Cortou barato. Exatamente. Então, o que aconteceria se a gente continuasse brincando? E trabalhar como um palhaço no hospital era um modelo de trabalhar brincando dentro de um lugar de adversidade, como o mundo que a gente vive. Então, foi daí que eu fui formulando essa proposta, né, de apontamento para o futuro do trabalho, da gente desenvolver a nossa capacidade de brincar. Mas quando você fala para o adulto brincar, é muito forte aquela sensação de estou fazendo o que eu não devia e não estou comparecendo, não estou entregando. Então, a inteligência lúdica, essa expressão da inteligência lúdica, porque o que eu queria dizer por brincar, por play? É a capacidade de ver jogo. Quando você vê jogo, você vê possibilidades.
E que tipo de jogo? O jogo infinito. Parênteses. Vocês já ouviram falar de jogo infinito? Não. Então, façam essa pergunta. O que é o jogo infinito? O que é o jogo infinito? Marília, muito obrigado pela pergunta, porque eu conheci... Nesse processo de desvendar tudo isso, eu fui apresentado pela Pá Falcão, uma mestra maravilhosa, esse livro do James P. Cars, que chama Jogos Finitos e Infinitos. E foi um livro que ele lançou em 1987, no auge do movimento de autoajuda, e esse livro foi visto como autoajuda, e como autoajuda foi considerado de péssima qualidade. Então não foi o sucesso esperado, virou uma coisa de poucas... Quem entendeu, comprou e fez uso. Mas hoje faz sentido. O James Cars, ele fala que na vida existem dois tipos de jogos. Os finitos, eles têm tempo, começo, meio, fim, regras. E você sabe que você entrar num jogo finito, você vai ganhar, perder ou empatar. O jogo finito forma jogadores finitos, que jogam para ganhar, mas podem ganhar, perder ou empatar. O jogo infinito, ele forma jogadores infinitos, porque o jogo infinito ele é jogado para que o jogo continue acontecendo. Então, não é sobre ganhar, perder ou empatar, é sobre manter o jogo acontecendo. E para isso acontecer, quanto mais gente entrar, mais variáveis virão para esse jogo, que vão nos desafiar a manter o jogo acontecendo junto com todo mundo que está entrando, e assim a gente vai para frente, se desafiando, aprendendo, co-criando. Esse conceito do jogo infinito, para mim, é algo... É a base da teoria dos jogos. É a base da teoria dos jogos, que não tem o jogo perde e ganha, né? Mas do ganha-ganha. Exatamente. Né? Quer dizer, e é interessante quando você fala da inteligência lúdica, né, e trabalho, porque se a gente entende o trabalho como o tripalium, né, como um instrumento de castigo, né, mas e podemos entender também o trabalho como o labore, como o colabore, como o elabore, né? E certamente, então, essa é o caminho, né? E acho muito legal quando você fala das transformações sistêmicas, né, Wellington? E pensando aí no empreendedorismo social, na mudança paradigmática, no mundo pós-moderno, e pensando num construcionismo social, onde temos práticas colaborativas, e é num jogo infinito. Exatamente, exatamente. Então, assim, todos os elementos começaram a ir para as peças desse quebra-cabeças, que ainda não está montado, né, totalmente, porque é uma cocriação, mas elas começaram a cair, as imagens começaram a ficar mais claras. Sim, fazia sentido. Então, outra experiência muito forte, e essa muito pessoal, mas compartilhada por todos os palhaços do Brasil, dos Estados Unidos, da França, com quem eu trabalhei, o final do nosso dia de trabalho era 15 horas. 15 horas acabava, tira a maquiagem. Por volta de 15h30, 16 horas, a gente estava na rua indo para o metrô. Depois de um período de 6 horas, atuando no hospital, interagindo com todo mundo, você pode estar sem maquiagem, sem caracterização, mas a tua cabeça ela está no modo play, no modo interação. E eu me lembro de como isso impactava o meu retorno para casa. Porque o meu retorno para casa, todo dia eu estava arranjando alguma coisa nova, um caminho diferente, e que me levava para uma outra experiência. Eu vi que eu estava procurando manter viva aquela ludicidade. E é exatamente esse espírito de manter viva essa ludicidade. O que vai acontecer agora? Para onde é que eu vou parar? Quem que eu vou encontrar? É que eu usei esse nome, inteligência lúdica, e aí, olha que louco, vai ser lançado em breve um livro muito incrível de soft skills, do qual eu fui convidado para escrever um capítulo. E
eu não queria brincar na fase adulta, brincar para fluir é igual trabalho, porque é uma expressão que eu uso. Eu queria falar que nome eu arranjo. Falei, já que existe inteligência emocional, relacional, eu vou colocar inteligência lúdica. Bacana. Todo mundo aceitou, falou, que legal essa coisa toda. Até eu entregar o texto, que eu entreguei assim, com acho que 1 ou 2 semanas de atraso, porque assim, eu funciono mais na última hora. Quando eu fui buscar uma referência e, de repente, eu vejo num artigo escrito Playful Intelligence, a inteligência brincalhona, ou você pode traduzir como inteligência lúdica. E aí eu vi, e na hora, o legal foi isso, na hora eu mandei uma mensagem para o pessoal, gente, foi lançado um livro falando Playful Intelligence, essa coisa toda, olha só as coisas acontecendo, né? Então, isso corroborou ainda mais, porque exatamente, e esse médico, foi um médico que escreveu, baseado nas experiências dele, onde ele fala, não existe uma inteligência lúdica que alguém foi para um laboratório, estudou 10 anos e trouxe, olha, está aqui o enunciado. Mas é muito mais um estado mental, um jeito de ver a vida, um jeito de lidar com ela, como se você estivesse sempre aberto a novas possibilidades para manter a tua conexão, a tua atenção, o teu foco no seu objetivo. Então, quando eu vi isso acontecer, de novo é um exemplo de quando tudo isso que você está fazendo é maior do que você, é para o mundo. Eu não tenho dúvida que a mudança sistêmica que a gente tem que fazer é na ressignificação da nossa relação com o que a gente chama de trabalho, porque foi feita essa apropriação dessas expressões do tripalho, do sofrimento, do sacrifício, mas a gente evoluiu, a gente está evoluindo. É hora de buscar novas imagens, é hora de buscar novos formatos, porque o que eu fiz durante 25 anos, e mais 3 nos Estados Unidos, 28 anos, nunca deixou de ser sério, claro. Nunca deixou de ser extremamente cuidadoso, mas nunca deixou de ser extremamente prazeroso e brincalhão. Porque esse era o meu papel. Sem dúvida. E quando você menciona até o médico, né, e eu vejo que quando a gente pensa na medicina e buscar esse caminho com brincar, temos o Winnicott, né? E que ele diz, é no brincar, e talvez no brincar, que a criança ou o adulto fluem em sua liberdade de criação. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu. Eu quero te agradecer muito, porque eu comecei a escrever às terças-feiras no LinkedIn sobre inteligência lúdica. E o meu primeiro texto foi essa citação do Winnicott, que eu amo de paixão. Que legal. Né? O que aconteceu? Olha, uma outra coisa linda, né, na minha carreira é que a Adriana Friedman, ela é uma pedagoga brilhante, e ela, junto com o Ricardo Grillo, eles coordenaram durante vários anos, no ISE Veracruz, uma pós-graduação de consciência lúdica. Então, onde a gente trabalhava, foi lá onde eu conheci a Par Falcão, conheci um monte de lúdicos maravilhosos, quer dizer, e assim, você como um palhaço no hospital, a gente é um eco do bobo da corte, do xamã, como chama? Do trickster, né? Que o Jung cita tão bem. Por que é importante essa figura do trickster que brinca com a sua mente? Porque no momento onde a gente está tendo tanta fake news, no que você pode confiar? Isso. Na tua presença e na tua capacidade de investigar. De falar, opa, isso é verdade? Não, de suspeitar. Peraí, Exatamente. É suspeitar, né? E tomar uma iniciativa, deixa eu ir atrás. Quer dizer, você
quebrou um fluxo de, nossa, se entregar para um fato que você viu e você clamou o presente na razão e falou, vou investigar. Ação, prontidão e consequência. Isso é fake. Esqueçam, entende? Quer dizer, isso é inteligência lúdica. Então, e aí, juntando outro médico, né? Outro médico e que eu tanto gosto, o escritor Guimarães Rosa, quando ele diz, eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Quem desconfia, fica sábio. exatamente. E olha a graça do Guimarães, né? Quando ele fala, eu sei que nada sei, mas desconfio muito. Quer dizer, olha a inteligência, né? Desse jeito de falar, que traz essa brincadeira. E, de novo, quando entra esse elemento da brincadeira, do brincar, aí é quando tudo começa a fluir. É quando as oportunidades, as possibilidades começam a se abrir. O fim do túnel é o universo. Então, e a sua escolha. Por isso, a gente tem que cultivar a presença. A gente não tem da missa um terço. Nós estamos só no começo de começar a entender a revolução que é o brincar ao longo da vida. Tanto que até no meu último texto, eu brinquei, eu falei assim, lifelong learning, então vamos falar em lifelong playing também. Olha, ótimo, ótimo. Porque não existe essa história. Acabar por quê? É verdade, porque quando a gente não está brincando, quando é sério, aí você tem medo. Quando você tem medo, você paralisa. Né? E aí, quando você paralisa, é muito legal para te controlarem. Então, é muito importante a gente ter essa consciência também, para entender a importância do fluir. E fazer... E é uma pena, né? Confundir compromisso com seriedade, com esse senho pesado, né? E aí é outro mineiro, né, Wellington, que é um querido Alexandre Coimbra Amaral, quando ele diz, reduzir a ludicidade a coisa de criança é um dos maiores absurdos que inventaram. Concordo em gênero, número e grau. E uma citação maravilhosa que eu encontrei nessa trajetória foi da Maria Montessori, quando ela fala, é o trabalho da criança. Olha, então, quer dizer, você vê como os elementos estão todos aí, né? E tem uma metodologia de futuro, a metodologia de futuro, o futuro fala assim, para você começar a traçar, né, os cenários de futuro, você tem que ouvir os sinais fracos. Então, os sinais fracos, né, um palhaço entrou no hospital, opa, causou um barulho, opa, isso aí foi para o Brasil, foi para a França, está se espalhando pelo mundo, olha, influenciou, influencer, a maior indústria, Hollywood, a fazer um filme, Patch Adams. Entende? Quer dizer, você vai ouvindo esses sinais e o que eles estão apontando? Então, faz sentido, quando você faz uma leitura desses sinais, o que aconteceu quando o palhaço entrou no hospital? Muita gente fez isso. Opa, deixa eu olhar de perto, deixa eu olhar com cuidado. O que é isso que está acontecendo aí? Então, a vida, a ludicidade está toda aí. Olha o recurso que a vida cria para que a gente faça isso e vá observar com cuidado. E daí saiu um Matusquela que está pensando em, espera aí um pouquinho, precisamos de novos verbos, novas expressões. É trabrincar? É brincalhar? Não sei, mas nós estamos num processo de mudança, transformação, ressignificação. E, gente, a hora que a gente mexer na relação do ser humano com o trabalho, vai ser exponencial, ninguém segura. E nós estamos no caminho. E essa Mas é interessante, mais uma vez, que você, quando você fala, né, que é da Montessori, que ela fala que o trabalho da criança é brincar, e é interessante como a criança nos convida constantemente a trabalhar com ela. Exatamente. E olha... E não precisa de grandiosidades, né? Qualquer miudeza
serve para o brincar da criança. Porque tem presença. Essa foi outra... Exato, tem presença. E se você for ver, é simples. E é um desafio a gente confiar no simples, porque parece que a gente não está fazendo esforço. Olha aí a imagem do trabalho tripalho, né? A ralação, o sacrifício. Então, a gente não confia. E é no simples que está a complexidade toda. A explicar uma pétala de rosa. Né? Vai como fala o Edgar Morin, farfalhar das asas de uma borboleta que causa um terremoto na África. Quer dizer... Né? Essas conexões várias, né? E mais uma vez, né? Esse brincar como sendo essa nossa aprendizagem para a criação. E é tão interessante, né? A ideia de criação e de criança. Quer dizer, criança cria, né? Exato. Você vê, hoje, esse momento da humanidade... Bom, esse momento pandêmico, o que exigiu da gente? Usar a criatividade para se reinventar, para tornar possível o que não é possível. E a gente está aí, estamos mandando, todo dia a gente está surpreendendo. E qual é um grande elemento de inspiração que está na base de tudo isso? Arte. Sem dúvida. Porque a arte flui. Então, é um momento, eu vou te falar, é um momento histórico, é um momento único, e ele tem um peso, uma carga de tristeza e tragédia muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma carga de, nossa, olha quanta coisa que a gente está prestando atenção que antes a gente deixava passar batido. Como é que esse prestar atenção nisso pode revelar antídoto para lidar com as consequências do que rolou? Então, essa complexidade do mundo, do universo, de nós todos juntos criarmos essas egrégoras, tudo isso está acontecendo hoje ao vivo, a cores, em tempo real. E a gente pode chegar e negar isso, né? Mas assim, é muito inexorável. E é um movimento sem volta. Você sabe, assim você está falando disso aí, né? E a Gláucia falou também de criação, e eu estou aqui no interior, né? Numa zona rural, né? Já te contamos, já falamos do café, e é interessante porque antigamente a fazenda Alegre era a fazenda que tinha criação. E o que é criação? O que dava alegria para a fazenda? Era criação. E o que é criação? São os animais onde que tem a vida, né? Então a criação e não é o boi, não é o leite, é o quê? É o animal pequeno, é a galinha, é o porco, né? São passarinhos, quer dizer, onde que você vê o movimento da fazenda e se fala mesmo, nossa, aquela fazenda é alegre, cheia de criação. Exatamente. Nossa, que linda imagem, né? E onde tudo vem na sua embalagem natural, né? Isso é fascinante. Você vê, não tem como a gente não se encantar com exatamente esse princípio, esse fato, essa verdade, e justamente a gente poderia dizer é uma imagem corriqueira. Não. Essa hoje é uma imagem que a gente olha de um outro jeito, com mais profundidade, e que ela nos inspira. Ok, como é que nós vamos levar isso para o futuro ali na frente? Exato. E é um futuro que é esse encontro da criança com esse sonho, né? E que possa conciliar com a experiência do adulto, saindo realmente da ingenuidade para uma abertura inocente da criação. Exatamente. E olha, vou te falar, quando a gente fala de criança, no meu dicionário hoje, no meu vocabulário, ela vai de 0 a 105 anos. Tá? Por que você me excluiu? Eu estou falando que eu vou viver até 120. Bom, olha, já está aí, vamos fazer uma emenda. Porque é exatamente isso, né? Essa criança, ela não tem idade. Não, exatamente. E é isso, é muito importante a gente manter esta criança viva, porque ela está toda hora convidando a gente para ir para o playground, para ir para o parquinho.
E é lá que a gente vai ter as ideias, as soluções, é lá que a gente vai criar, é lá que a gente vai relaxar, respirar e abrir a cabeça para inspiração, para a ideia vir, para Lá, ver. lá se esvazia, né? Se desintoxica dessa correria, do excesso de imagem, de computador, de letras. Então, você se abre, você se esvazia, você expira para se inspirar realmente, né? E é interessante quando você diz, né, da questão do hospital, né? O papai, né, mais uma vez abrindo, e eu sempre contando aí, das adversidades no hospital, e eu tenho a marquinha de gostar de brincar com as palavrinhas, existe o glossário que está lá no meu livro, e aí nas adversidades eu coloco um H e vira adversidades. Yes. Né? E nessas diversidades, nós podemos ter diversão, e é divertido. Né? E que se a gente entender até a etimologia do diversão, é ver o outro lado, é ampliar o campo, é ver de outro jeito. Gláucia, quando você brincou com as palavras e os sons, você criou novos campos, novas percepções, você abriu um universo de possibilidades. Uhum. E é exatamente essa beleza, olha nós aqui, brincando. E a força dessas imagens que você acabou de trazer, há diversidades. Né? Então, e é por isso, nem tudo que você vê é o que você vê, nem tudo que você ouve é o que você ouve. A gente precisa parar para ver, investigar, curtir, e é o que a criança faz. Agora, no mundo contemporâneo, o que acontece? O nego está indo lá para frente, tentando bater a meta, correndo atrás do prejuízo do que aqui no futuro, no passado, que já passou, é passado, não vai voltar mais. Então, se a gente fazer uma imagem do ser humano contemporâneo, vai sair um borrão, porque essa criatura não está habitando a única certeza que a gente tem na vida, que é aqui e agora. E que este momento está nos trazendo uma oportunidade de olhar. Sem dúvida. E entregar. No mínimo, acontece. No mínimo, está nos trazendo a oportunidade de pararmos um pouco. De, né? E feito se diz, né? No interior também, e por reparo. Sim. Né? Prestar atenção, né? Exatamente, prestar atenção, por reparo. Olhar. Virar a cabeça, olhar para os lados. Como é que eu vim parar aqui? Né? Uhum. Olhar. E recalcular. E se a gente usar essa inteligência lúdica para fazer esse recálculo, a gente tem muito mais chances de ver um universo com muito mais possibilidades e poder fazer a escolha. Aí vem justamente, ok, como é que eu vou escolher? Qual vai ser o jogo? Qual vai ser a brincadeira que eu vou usar para fazer essa escolha a melhor? A que é perfeita para mim, porque ela está lá. Então, e aí, Wellington, como é que você vê a questão da inteligência lúdica, o trabalho, e a potência da esperança? Nossa, eu acho que a potência da esperança, a inteligência lúdica é uma forma de corroborar a potência da esperança, porque o próprio verbo esperançar, né? Eu estou esperando ver alguma coisa para a qual eu quero me dirigir. Eu quero ir para esse lugar, quer dizer, é um movimento para frente. Então, e que aonde que eu vejo a ludicidade nesse movimento? Em você se jogar por inteiro nele, como a criança. E fazer um percurso junto, né? Sim, e se encantar. Fazer um percurso com, se encantar com a surpresa, com o inesperado, ver o que se aprende com isso, o que te elastifica. Então, assim, E isso tudo a gente fez. A gente foi criança, a gente fez. A gente é doutorado nisso. Mas a gente precisa
acessar essa memória. E ao acessar, a gente começa a acessar a inteligência lúdica, porque foi isso que a gente desenvolveu esses anos todos. Então, é muito claro, olhando hoje, até, para você ter uma ideia, nas minhas pesquisas eu descobri a Agência de Estudos de Futuro e Tecnologia e Artes da Inglaterra, ela todo ano realiza um Festival do Futuro, para falar de inovação. Dentro desse Festival do Futuro tem um dia dedicado ao verbo play. É o que eles chamam de Festival do Play. Quer dizer, a ciência está começando a pesquisar e entender. E o campo é muito vasto, porque tem muito pouca pesquisa feita, porque sempre foi algo que a gente considerou, uma fase da vida. Eu agora estou um pouco mais atrevido. Eu digo que esse é o elo perdido. Uhum. E vou dizer mais. Eu fiquei emocionado quando eu assisti a primatologista Isabel Benque Izquierdo, numa fala no TED de 2011. Ela fala dos macacos bonobos, que é o campo de pesquisa dela, que são capazes de sobreviver, eles foram capazes de sobreviver até hoje, porque são nossos primos mais próximos na escala da evolução. E eles foram capazes de sobreviver até hoje, exatamente porque eles brincam. Exato. Eles fluem, eles sabem, eles entendem de fluir. E aí ela fala, play é a chave para a gente viver num mundo que está em constante mudança, para a gente se adaptar a esse ritmo, porque o brincar é movimento constante. E não é feérico o tempo todo. Ele tem momentos, ele é como Pausa, né? Claro. companhia. Ele vai mais, ele ralenta, ele vai andante, enfim, molto forte, enfim. E é o velho Winnicott, mais uma vez, dizendo, né, do brincar e realidade. E aí, me remete a uma questão que eu acho que é muito interessante, Wellington. Trabalhando na clínica psicológica, muitas vezes a gente avalia as pessoas com medo. E é interessante como que a coisa boa também amedronta. Vai que perde. Vai que é bom e acaba. Né? Então eu não me lanço na coisa boa, porque vai que perde. Pois é, sofrer por antecipação, gente. Isso. É ruim demais da conta. É demais da conta. Né? E é interessante porque realmente, muitas vezes é associado isso, né? O medo de coisa ruim. Não, coisa boa também. A leveza, a alegria, né? Isso, poder ter um dia inteiro de um trabalho comprometido, de um trabalho que traz frutos e que pode ter até um desgaste físico, mas a mente, a alma, né? O entusiasmo, né? Está potencializado. Né? É outra palavra que Fantástico. Obrigado aos gregos por essa palavra, né? Exato. Interdeus, né? O espírito está completamente habitado pelos deuses. Nossa. Aqui, só registrando aqui a Maria Pesan, a Maria Célia Lana, Maristela Martim, que inclusive, a Maria Pesan que está falando, né? A gente estava falando de alma e ela escreveu aqui, que é no brincar com a criança hospitalizada que enxergamos a sua alma. E é interessante porque quando brincamos com a criança hospitalizada também, é a nossa alma que está ali brincando também, né? Nossa, totalmente. É mútuo, né, o movimento. E é lindo aquela cena do filme, né, do seu filme dos Doutores da Alegria, quando estão lá cantando e o bebezinho quieto e daí a pouco ele vem à vida. É uma das cenas muito emocionantes ali daquele filme, que eu já assisti algumas milhares de vezes. Né? Eu te agradeço. Esse filme, essa cena, ela foi gravada no primeiro dia de filmagem. É lindo. E a diretora, Mara Mourão, eu sou casado com ela, mas a Mara falou que quando ela viu aquela cena, ela sabia que aquele ia ser o final do filme. Foi o primeiro dia. É de arrepiar. Ela fala tudo, tá tudo ali. A metáfora toda, tudo que a gente vem falando, tá ali. Né? E é simples. É simples. Diferente de fácil. Uhum.
E aqui também registrando, né, o Eduardo Tavares, que está dando um ei para você, né, que muito, né, ele se apresentando como marido da Gláucia, e que você foi inspiração para os seus projetos Oficina do Riso e PUC da Alegria. Ah, que maravilha! Olha, esse é um dos impactos mais lindos, porque eu sempre usei a expressão: esse trabalho agora está maravilhosamente fora de controle. Quando isso acontece dentro de uma instituição de ensino superior, motivado pela ação dos alunos, junto com os professores, essa coisa toda, é porque todo mundo se apropriou, porque viu, e queremos mais disso. Isso é só o começo. Então, o Eduardo lembrando aqui que vocês fizeram um evento juntos na UFMG. E é interessante porque a gente coloca os estudantes, os professores, colocamos todos para brincar, né? Geralmente aliado aí à saúde, se estamos em instituições de saúde, se estamos falando aí de psicoeducação em saúde, como que esse brincar, como que a inteligência lúdica ela é importante também para que a gente cultive saúde. Sim, totalmente. Né? Totalmente. Nesse jogo infinito de saúde, cultivando saúde. Não dá para a gente falar em alegria, vivenciar alegria, se a gente não se jogar justamente nesse movimento, né? E esse movimento, ele é um convite, na verdade, que a vida está fazendo o tempo todo. Ela fala, é como se ela estivesse falando, corre o risco, tenta. Então, a gente pode aceitar ele a todo momento. Aqui, eu estou curiosíssima com o seu cenário. Você quer dar nome ao seu cenário para nós, Wellington? Está muito lindo. Meu fundo de quintal. Olha, isso aqui isso aqui é uma caracterização do Doutorzinho, né? Que é o meu personagem, que eu tenho muito, muito, muito apreço por essa escultura, que é da artista Carola Trimano. E essa escultura, porque né, quando você é homenageado por um colega, um artista, então eu tenho ela aqui. Esse é um pouco meu altar, sabe? Eu tenho. Lindo. Falei. Eu conheci, através do Palhaço no Hospital, uma dimensão sagrada de trabalho. Então, eu acho que eu passei a montar altares por aí. Isso aqui é uma estatuazinha que foi feita no Zimbábue. E quando eu morava em Nova York, eu tinha um aluno que era padre e que estava aprendendo inglês. Eu era professor de inglês também lá, um período. E aí ele me deu. Foi tão especial que ela está comigo aqui até hoje. Aqui uma foto da época que eu tinha programa na Santa Casa. Essa foto aqui é inesquecível. Aqui ó, tem o livro que eu escrevi junto com o lançamento do filme, né? Que é O Lado Invisível da Vida. Essa o professor Okai, que era superintendente do Instituto da Criança na época, o diretor, superintendente ou diretor clínico geral, enfim. Professor Okai me surpreendeu muito, porque no dia que nós fomos apresentar, sim, depois de ter passado por todas as etapas, e finalmente ter sido confirmado que a gente ia começar no Instituto da Criança, aí então, quando eu já estava com data para começar, nós fomos fazer a palestra para explicar o que era o trabalho para todo mundo. E ele estava lá. E aí choveu, e ele falou assim, você vai para onde? Eu falei, eu vou voltar para o escritório. Ele falou assim, posso te dar uma carona? E a gente descendo a Avenida Rebouças, o trânsito, por causa da chuva, parou. E ele falou assim, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui conversando, porque eu queria dizer para você que vocês são mestres do invisível. Nós, médicos, cuidamos do que a gente vê. E vocês cuidam do invisível, que a gente não vê, mas sabe que está lá. Vindo deste médico e de tudo que ele... nunca mais eu esqueci.
Porque ele falou, vocês nos ajudam a acessar o lado invisível da vida. Então, foi por isso que, ao escrever, eu dei esse nome, Ali, né? com ele, com o professor Okai. Obrigado de coração. E isso é só o começo, tem muita coisa ainda para ser desvendada e compartilhada.